pessoal, meu nome é Marcela, vim trazer mais uma resenha de uma leitura que eu gostei muito e queria recomendar para vocês. Esse livro aqui, O Moisés, Um Príncipe Sem Coroa, é o volume 1 de uma dupla de livros do autor francês Gérard Messager, espero que eu esteja pronunciando corretamente. E olha, só posso dizer que me arrebatou mesmo essa leitura. É um romance inspirado nos livros do Pentateuco, né, mais precisamente no Êxodo bíblico. Porém, uma coisa tem que ficar bem clara, é uma inspiração, é um romance, é uma ficção e é uma inspiração, tá? As pessoas que são mais fundamentalistas, mais religiosas, talvez não gostem dessa leitura, porque tem algumas questões aqui que o Gérard, como ele é jornalista, ele é pesquisador, ele procurou fora do contexto bíblico, então ele trouxe informações históricas, né, para esse romance aqui. Então, se você for uma pessoa um pouco mais fundamentalista, talvez você não goste muito dessa leitura. Então, eu já vou avisar. E fundamentalista aqui não é, como é que eu posso dizer, um defeito, não é um demérito, tá? Cada pessoa vai entender a Bíblia da forma que achar melhor. Tem gente que prefere entender ao pé da letra e tem gente que prefere buscar informações em outras fontes para complementar aquele conhecimento ali, né? Que foi o que o Gérard fez nesse livro aqui e fez muito bem, tá? Bom, eu fiz a minha colinha aqui para poder me orientar e poder fazer uma resenha de qualidade para vocês aqui, tá bom? Então, aqui no livro, o Moisés, ele não é encontrado num cestinho boiando no rio pela princesa egípcia, a Nesmet. Aqui o nome dela é Nesmet. Ele foi, na realidade, o Moisés aqui nesse livro, ele é um filho bastardo. A Nesmet, ela tem um relacionamento furtivo, casual com um hebreu, que no livro aqui eles chamam de Apiru, né? Chamavam os hebreus de Apirus. Tem as explicações aqui no final do livro, a gente tem notas bibliográficas, onde o Gérard explica de onde ele tira os termos e as referências históricas aqui. E o Moisés, como um filho bastardo da princesa Nesmet, como um Apiru, ele não foi iniciado no sacerdócio, nem tampouco nas fileiras militares, porque isso era tarefa apenas para os egípcios de sangue puro. Indo para o Baixo Egito, Moisés encontra lá o povo dele trabalhando nas obras, né, sendo praticamente massacrado pelos egípcios, e ele se torna parte desse povo, ele começa a interagir com esse pessoal, começa a ser uma espécie de protetor. E ele começa a ser mal visto pelos sacerdotes, pelos governantes, né, pelo fato dele ter sangue mestiço, não ser um egípcio puro, mas também por ter essa postura de querer fazer o que é certo, de tratar bem os hebreus, de fazer as coisas ali da forma correta, fiscalizando as obras para que elas aconteçam no tempo determinado que elas devem acontecer. E aí, nesse meio tempo que Moisés está vivendo lá no Baixo Egito, ele conhece um sacerdote bem velhinho, o nome dele é Nesatom. Nesatom era um sacerdote de Atom, que era um deus único cultuado por esse povo do Egito há tempos anteriores àquele que eles estavam vivendo ali. O último templo de Atom estava caindo aos pedaços no Baixo Egito, ninguém queria investir, ninguém queria cultuar mais esse deus, e como sacerdote só restou o Nesatom, e ele estava sozinho, abandonado. O Moisés acolheu o Nesatom em casa, e o Nesatom iniciou Moisés nos mistérios da escola egípcia. O que Moisés aprendeu? Aprendeu a meditar, aprendeu a contemplação, né? A prática de momentos de presença, né? Como é que a gente fala? De mindfulness, né? Que falam hoje em dia. E Moisés começou essas práticas constantemente, né? E ele percebeu que isso foi trazendo para ele muitos ganhos no sentido de liderança mesmo, dele se tornar um ser humano melhor, um líder melhor, não apenas respeitado entre o povo dele, os hebreus, como também pelos próprios egípcios, que antes eram tão arredios pelo fato dele ser um mestiço, né? E vamos lá. O Moisés começa então a entrar em contato também com o seu povo hebreu e começa a aprender sobre o Deus único desse povo, que era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ele não conhecia muito bem. E o povo começa a falar muito dos acontecimentos
pré-Egito, né, antes dos hebreus serem escravos no Egito, Moisés começa a se interessar e começa a crescer dentro dele um interesse e uma vontade muito grande de ser o libertador daquele povo, porque afinal eles tinham uma terra, eles tinham uma nação, uma crença, eram povo dele e mereciam ter um território, né, uma identidade própria só deles. Então começa a crescer no coração do Moisés esse desejo, essa vontade. Mas assim, ó, vou mais uma vez, vou fazer um parênteses aqui para que fique claro que isso aqui, gente, é um romance. É o ponto de vista do jornalista que criou um romance, uma ficção com base nos textos bíblicos e foi captando coisas de fora. Tem muita coisa da Bíblia aqui. Quem já leu a Bíblia, como eu já li, né? Gosto muito de ler as escrituras. O avião, não sei se dá pra escutar. Deixa eu passar o avião um pouco. Gente, e cresce dentro dele esse desejo de ser esse líder do povo hebreu e ao mesmo tempo ele começa a ter experiências sobrenaturais durante as meditações, os processos meditativos. Ele começa a enxergar luzes, ele começa a enxergar um fogo. Isso é muito interessante. Mas o tempo vai se passando, Moisés vai perdendo um pouco essa intensidade por causa da própria rotina de trabalho, que era muito árdua, né? Trabalho de fiscal de obras, de ficar ali no sol, fiscalizando obra o dia inteiro, e a rotina, isso vai se perdendo, até que um dia ele vê uma situação lá onde um contramestre egípcio agride muito um hebreu que até desmaia, desfalece. E ele vai chamar a atenção desse contramestre egípcio e esse contramestre egípcio agride, vai para cima dele e ele se defende, ele mata esse egípcio. Ele enterra esse egípcio na areia e ele foge. Por quê? Ele sendo um mestiço, um apiru, ele tem medo das represálias que podem vir do governo, né, do poder do faraó, da realeza. Provavelmente não ia ser condenado à pena de morte, porque a mãe dele era egípcia, mas poderia ser que ficasse preso, né, perpetuamente. Enfim, então Moisés, temendo maiores represálias, ele foge. Ele foge para o deserto, ele pega o seu cavalo e ele segue sem rumo. E acontecem algumas coisas com ele, né? Ele, como um nômade, vai de cidade a cidade, conhece pessoas, aprende coisas. Até que ele para numa dessas cidades e ele conhece o Jetro, que é um sábio, que é um patriarca de um povoado nômade. E ele aprende muitas coisas com o Jetro e conhece a Séfora, que é filha do Jetro. Eles se casam, eles têm uma família, porém, mesmo assim, o Moisés continua sentindo lá no fundo dele aquele desejo de libertar o povo dele do Egito. E um dia ele sai para o deserto e ele tem uma visão muito forte da sarça ardente. Quem já leu a Bíblia sabe. Ele vê uma árvore pegando fogo, só que é um fogo que não queima, que não consome. E desse fogo que não queima, que não consome, vem uma voz que conversa com ele. Diz que ele tem que libertar aquele povo, que é o povo hebreu, que é o povo de Deus. E aquela voz diz para ele: eu sou aquele que sou. E ele diz: fale isso para o meu povo, fale isso para o povo hebreu. Eu sou aquele que sou. E vos envio a ti para libertar o meu povo. Isso é muito forte, isso é muito bonito, isso ressoa no Moisés durante muito tempo, durante muitos dias. Ele não consegue dormir direito à noite. Gatinho. Ele não consegue dormir direito à noite. Ele fica pensando muito naquilo e ele fica desesperado porque ele pensa: gente, a câmera tá balançando, minha gatinha que tá aqui, tá? Então não me estranhe. Deitou aqui agora. Então ele fica pensando, ele não dorme, ele fica muito pensativo e ele questiona, ele conversa com o Jetro, mas como é que eu vou fazer isso? Ele começa a ficar desesperado, porque ele tem aquela missão, mas ele não sabe como ele vai fazer aquilo, né? E aquela mesma voz tinha falado para ele que ia preparar o caminho, né? Que ia criar formas. E de repente um dia aparece o Arão, que é irmão dele, lá do Egito, do nada encontra o Moisés lá naquela terra de Madian, ou Midian, que era onde ele estava, com a família dele. E o Moisés tem uma conversa com Arão, onde ele expõe tudo o que aconteceu com ele no deserto.
E o Arão fica chocado, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque o povo que Moisés tinha deixado lá no Egito estava clamando por isso, estava ansioso, estava guardando o retorno do Moisés. Então, esse é um momento muito interessante e já vai se aproximando o final desse livro. Esse livro vai terminar da seguinte forma: o Moisés, lembrando que tem o segundo volume que eu vou ler mais pra frente, vou trazer a resenha pra vocês, tá? Então essa primeira parte do livro termina da seguinte forma: o Moisés escreve uma carta para Ramsés, que é o faraó. Ele não tem coragem de ir até o Egito porque ele tem medo de ser preso, porque ele acha que descobriram a morte do contramestre, mas na realidade ficou uma coisa meio que velada. E ele escreve cartas para Ramsés, pedindo para que libere o povo hebreu. E Ramsés não libera, claro que não, né? E o que começa a acontecer nesse meio tempo? Em que o Moisés insiste para que Ramsés libere e conversa com Arão, que Arão parte para preparar o povo, né? O povo hebreu para essa retirada, para esse êxodo. E aí começa a acontecer as pragas. Então, todas as pragas que nós reconhecemos lá no texto bíblico, o Gerard traz aqui, nesse livro também. Então, a infestação de rãs, o tingimento das águas de vermelho, né? As águas se tornam sangue, os primogênitos morrem. Eu não vou falar aqui na sequência certinha, também nem vou falar todos, porque eu não lembro de cabeça, e me perdoem, tá? Porque é muita coisa para guardar. E quando tudo isso termina, o Ramsés já cansado, ele responde a Moisés que sim, ele vai liberar o povo. E aí Moisés vai, né, de navio, ele conhece muitos marinheiros ali na região de Madian, ele vai de navio, uma viagem bastante turbulenta, ele vai até a terra dele, a terra dele, porque ele é mestiço, né, então, de certa forma, é a terra dele. Então ele vai até o Egito e reencontra, cai nos braços do povo dele que estava esperando ele no porto, lá no cais. Esse primeiro livro termina dessa forma. Então Moisés vai de encontro com a sua missão, que é libertar o seu povo. Mas é só o começo. O segundo livro com certeza vai falar do êxodo, vai falar do Moisés já como um líder, como profeta, com todas as coisas importantes que ele trouxe para o povo hebreu, que é o povo judeu hoje, para o povo cristão, que somos nós. Eu sou cristã, não sei se você é, mas quem sabe com a leitura desse livro, seu coração possa ser tocado. O objetivo aqui não é converter ninguém a nada, mas realmente as histórias, o conteúdo das histórias bíblicas é muito interessante, é muito motivador. Por isso que eu estou aqui recomendando essa leitura para você, principalmente para aqueles que têm um certo preconceito com os textos bíblicos. Essa leitura aqui vai abrir a sua cabeça. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por acompanharem mais esse vídeo. Recomendo demais essa leitura. Espero vocês na próxima resenha. Um beijo e até mais.